será o sermão de hoje nesse texto. Gênesis capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Repare aí o que a palavra do Senhor diz. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis 2, verso 1 ao verso 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É claro que a leitura aqui já denunciou para nós que nós vamos retornar ao tema, né, da última vez que estive aqui falando da guarda do dia do Senhor, né? Na ocasião lá atrás eu trouxe uma figura muito comum entre os puritanos, né? Alguém lembra aqui? O dia de feira da alma. No entanto, irmãos, eu quero pensar esse texto a partir da figura de um artesão depois de concluir a sua obra. O que é que ele faz? O que é que faz um artesão depois de concluir um projeto? Qualquer artista, acho que vai ficar melhor assim, né? Pronto, dá para me ouvir melhor, certo? Qualquer artista ou qualquer artesão, ele sabe o que é concluir a sua obra. Ele usa o seu tempo, ele usa o seu esforço para fazer algo único, para fazer algo bonito, para fazer algo louvável, uma obra de arte. E quando o projeto é concluído, ou quando ele termina esse trabalho, o artista dá um passo para trás, olha e admira a obra das suas mãos. Ele dá um passo para trás, ele olha e admira aquela peça que foi construída. Há uma verdadeira satisfação, tanto no artista, tanto para o artesão, de ver a sua obra completa, a sua tarefa concluída, quanto uma alegria ou uma satisfação a pessoa que encomendou o trabalho, a pessoa que esperava pelo trabalho, a pessoa com que o trabalho foi feito. Depois de cada passo em sua obra, depois de cada passo ali de desenho, de rascunho, né, no trabalho ali na peça, é isso que o artesão faz, é isso que o Criador faz. Ele se afasta, ele admira aquela obra. É como se ele desse de fato um passo atrás, examinando o seu trabalho e se regozijando naquilo que foi feito. O texto que nós avaliaremos aqui é um texto simples. Porém, irmãos, é um texto majestoso. É um texto, Fernando, profundo. É um texto profundo, mas ao mesmo tempo é um texto claro, um texto objetivo. Gênesis 1, capítulo 1, Gênesis, o capítulo 2, faz uma introdução não só apenas ao livro de Gênesis, mas faz uma introdução geral, uma introdução para toda a Escritura Sagrada. Gênesis, o versículo 1, do capítulo 1, vai dar um tom, ele vai declarar o tema de tudo aquilo que vai permear a Escritura Sagrada. Vai dar um tema claro, também objetivo, para tudo aquilo que segue. No princípio criou Deus, o céu e a terra. O Senhor é retratado aqui como o autor de todo mundo. O Senhor é retratado aqui como o autor do universo. A soberania de Deus aqui torna-se mais visível nos 6 fundamentos, nos 6 fundamentais
nas 6 fundamentais criações aqui, os primeiros 6 dias da existência do universo. Naqueles 6 dias, a terra foi transformada de uma massa sem forma e vazia, que não podia suportar a vida, para uma obra concluída, uma obra gloriosa, uma obra bela. Os céus estavam repletos de criaturas voadoras, os céus abundavam com as estrelas e planetas, os mares fervilhavam de coisas vivas, a terra foi povoada de criaturas vivas e uma incrível variedade de plantas e árvores. E no último dia do trabalho criativo de Deus, o ápice de toda a criação, quem? O homem, a mulher, para governar com ele todos os outros seres representados aqui. O grande artesão tem a sua obra agora completada. Assim, pois, de Gênesis, capítulo 2, verso 1 a 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou, não é isso que diz o texto aí? Descansou nesse dia e de toda a obra que tinha feito. Todas as coisas aqui criadas, toda a criação do Senhor foi feito para servi-lo, para glorificá-lo, para adorá-lo, para reverenciá-lo. Tudo aqui que foi feito se encaixa perfeitamente. Não há uma falha, não há um desvio, não há uma quebradura, não há uma ranhura, não há falta nessa peça. Em cada passo em sua obra de criação, o Criador dá um passo atrás, ele examina o trabalho, ele não erra e ele repara que foi feito, aquilo que foi feito, e viu Deus que isso era bom. É isso que nós temos, é essa expressão, Vitinho, que nós temos em Gênesis 1, verso 3, no capítulo 1, no verso 10, no verso 12, no verso 18, no verso 21, no verso 25, e em Gênesis 1, 31. Viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Embora o 6º dia que marcasse o fim do trabalho criativo de Deus, não marcou o fim da semana da criação, porque um dia permaneceu. E esse dia seria um dia muito especial. Foi um dia diferente de todos os outros dias da criação. Foi um dia especial, um dia diferente, um dia que foi abençoado por Deus, um dia que foi santificado por Deus, um dia que foi separado dos outros dias. Este foi o primeiro sábado. Aqui cabe de imediato uma aplicação para nós. O texto deixa claro aqui que Deus não deixa nada por fazer, que o Senhor não deixa nada para trás. Pelo contrário, Ele planejou e em 6 dias Ele fez exatamente tudo aquilo que era necessário. Ele não deixou nada por criar. Porém, Ele não cria mais nada. Ainda que Deus não esteja limitado a isso, mas Ele mesmo estabeleceu assim, a partir do 7º dia, que seria o primeiro dia em que a humanidade experimentaria a criação e passaria a exercer o seu domínio, o domínio de Deus. Acabou a obra da criação. Esses versos aqui servem de modelo para nós. Nós vamos voltar nessa ideia. Mas serve de modelo para nós vivermos uma vida mais organizada, mais planejada, mais estruturada, a fim de que nada comprometa aquele dia que é chamado pelo Senhor de dia santo. No sermão passado, um mês para trás, né? Eu falo como se estivesse aqui domingo passado. Mas no último sermão, nós falamos sobre isso. Da questão de programarmos, de nos organizarmos durante a semana, visualizando o dia mais importante da nossa agenda, que é o dia do Senhor, o domingo.
o Senhor aqui, ele age de modo planejado, organizado. O nome aqui, sábado. O nome aqui, sábado, vem da palavra descanso, que nós encontramos no versículo 2. Ele descansou. A ideia é, ele sabadou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ele descansa. O próprio fato aqui de que Deus descansou de seus labores no 7º dia, leva a uma questão muito importante. No primeiro capítulo da Bíblia, nós aprendemos muito sobre o Deus que cria. Aprendemos sobre o Deus Criador. Nós vimos o seu poder, um poder incrível escancarado no capítulo 1. Vimos a sua capacidade de simplesmente falar e as coisas virem à existência. Não é assim que acontece? Vimos que ele pode criar coisas absolutamente novas, sem usar nenhum tipo de material. Vimos lá em Gênesis 1 a perfeição do seu plano, como ele fez tudo para trabalhar em conjunto como uma máquina mais incrível que poderíamos imaginar. Vimos a sua sabedoria aplicada ali. Vimos a sua majestade aplicada ali. Vimos a sua santidade aplicada na criação. Vimos tudo isso nas distinções que ele faz entre luz e trevas, entre dia e noite, entre as águas de cima, as águas de baixo, os mares e terra seca, os peixes, os pássaros, animais, conforme vários tipos. Um luzeiro é feito para governar o dia, outro para governar a noite, para marcar o tempo, para marcar as estações. Finalmente vimos a criação, a formação do homem, a formação da mulher. Por que Deus precisaria de descanso? Por que ele precisa parar, descansar? Uma questão óbvia aqui, que nós encontramos ao olhar para o relato aí da criação, é que Deus, ele não precisa de um descanso. Repare, o que o profeta Isaías vai dizer para nós no capítulo 40, verso 28 e 31. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O Senhor, diz Isaías, esse trabalhador, este artesão do mundo, do planeta, do cosmos, não se cansa, não se fadiga. Portanto, irmãos, em primeiro lugar aqui, Deus não descansou de seus labores porque ele estava cansado, porque ele estava exausto, porque ele precisava de um tempo para si, né? Ele não precisava de férias, ele não precisava de um tempo para se rejuvenescer, ele não precisa de um tempo para se recuperar da importante tarefa de criar o mundo inteiro. Ele não precisa. Mas por outro lado, esse descanso também não significa que Deus separou o 7º dia para ficar inativo, ocioso. João 5, verso 17. Numa das muitas controvérsias que Jesus teve sobre o sábado, ele disse: meu Pai está trabalhando até agora, e eu estou trabalhando. Numa outra versão, isso fica mais claro: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Deus Criador, irmãos, não é um relojoeiro. Ele criou aquela peça complexa, deu corda, abandonou a sua própria sorte. Deixou o relógio correr sozinho.
Ele está, irmãos, intimamente envolvido com todos os aspectos da criação. Ele está constantemente ativo, ocupado com a obra que ele fez, com a obra que ele criou. O Salmo 104 diz isso para nós: do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer, quem faz crescer? O Senhor. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Fez ele, o Senhor, a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe-se as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo, diz o salmista. Se lhes dás, eles o recolhem. Se o Senhor abre a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, diz o salmista. Se lhes cortas a respiração, o que é que acontece com os seres criados? Eles morrem, eles voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados. E assim renovas a face da terra. O Senhor trabalha. Esta é a obra da providência. A obra da providência de Deus de preservar. A obra da providência de Deus em governar tudo que Ele criou. Esse trabalho começou junto com o trabalho criativo de Deus, relatado aqui em Gênesis capítulo 1. Mas ele continua. O Senhor trabalha. Então Deus não teve que descansar. O Senhor não teve que descansar. O Senhor não ficou exausto de um dia de trabalho. Embora ele tenha cessado aqui a obra de criação, ele não cessou sua obra da providência. Então por que separar esse dia? Por que da expressão descanso? É aqui que devemos considerar esse descanso aplicado às criaturas humanas, aplicados a nós. O Senhor poderia ter criado o universo num instante, no estalar de dedos, mas Ele espalhou esse trabalho por um período de 6 dias e descansou no 7º dia para nos dar um padrão para ser seguido, um padrão para ser observado por nós. Nós somos chamados a pensar os pensamentos de Deus. Nós devemos refletir quem Ele é e o que Ele fez para governar nossas vidas. Nós devemos nos abraçar com os padrões e com as leis que Ele estabeleceu. Esse é o caminho da sabedoria, alinhado à nossa vida com a vontade do Senhor. Quando Deus descansou, quando Ele cessou o seu trabalho criativo no 7º dia, Ele estava nos dando um padrão, um exemplo, e devemos segui-lo. Cristo, Marcos capítulo 2, verso 27, ele vai dizer que o sábado foi criado para quem? Para o homem. Não o homem para o sábado. Deus tinha o homem aqui na sua mente quando criou o dia do Senhor, juntamente com as demais criações. E Ele nos chama aqui para imitá-lo. O descanso, a observância do dia do Senhor, é uma ordenança criacional. Repare bem, porque ela está juntamente com a ordenança de casamento, está junto à ordenança de trabalho. O princípio aqui é criacional. Não era algo novo. Não era algo novo quando é firmado por Moisés no Monte Sinai. O 4º mandamento lá não foi algo que veio do povo de Israel do nada. Era uma lembrança do dia que Deus já havia posto em prática na semana da criação. O princípio
da guarda do dia do Senhor é um princípio criacional. Esse princípio, ele é reafirmado também em Deuteronômio 5, onde o sábado é ordenado como uma ordenança da redenção. O povo de Deus sendo chamado para guardar o sábado, lembrando-se de que haviam sido escravos no Egito e que o Senhor os havia tirado da escravidão com mão poderosa, com braço estendido. Mas na primeira revelação dos mandamentos, lá em Êxodo 20, no verso 11, a justificativa para guardar o mandamento é esta: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mar e tudo aquilo que neles há. E ao 7º dia, o que foi que aconteceu, Israel? O texto lá vai dizer: no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu citei Deuteronômio 5, né? Que é a repetição do decálogo, dos 10 mandamentos. Lá, o verso 12 vai dizer assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro das portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Essa mesma ideia, ou essas mesmas palavras aqui de Deuteronômio 5, 14, que é repetição de Êxodo 20, aparece também em outros contextos da Escritura Sagrada. Permeia toda a Escritura Sagrada. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, dedicado ao Senhor. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, mas o homem foi feito para o Senhor. E aquele 7º dia, separado, santificado e abençoado, era um sábado para o Senhor. É como um artista aqui, como um artesão, Vitor, que sabe o que significa concluir um projeto. Ele sabe como acabar o projeto. Deus faz algo único. Deus faz algo belo, bonito. O Senhor faz algo louvável. Ele faz aqui uma obra de arte. E se o Senhor está satisfeito com esta obra de arte, se Ele está satisfeito ao completar essa tarefa, muito mais nós devemos estar. Muito mais regozijo nós devemos sentir. Se o descanso trouxe alegria, contentamento ao Criador, deve trazer também a nós. Deve trazer um regozijo também a nós. Devemos olhar para o dia de descanso, o domingo, o dia do Senhor, como uma bênção para nós, como um privilégio para nós, com um prazer, com um deleite. Lembra a linguagem usada por Isaías? Mas o texto não para aqui, ele avança. E o verso 3 diz que o Senhor abençoou. Reparei, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele, o que acontece? Ele descansou. Descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Depois de cada passo em sua obra de criação, como se ele desse um passo atrás, ele examina seu trabalho, ele se regozija nesse trabalho. A obra da criação foi a obra do Deus Trino.
do Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. As três pessoas da Trindade estavam envolvidas ativamente no processo criativo. O Pai falou a palavra, pelo Filho, por meio do Filho, todas as coisas foram criadas. O Espírito estava presente no início, pairando sobre as grandes profundezas e dando vida. E quando o trabalho da criação foi feito, o Criador realizou a sua avaliação final. O mestre artístico examinou sua criação e, como Deus Trino, o Pai se alegrava no Filho e o Espírito se regozijava no Pai e no Filho. E isso é como deveria ser. Todas as coisas foram feitas para a glória de Deus e todas as coisas eram boas. Assim, o primeiro sábado foi também um sábado para o Senhor. Um dia que Ele santificou, ou seja, um dia que Ele separou para a contemplação da sua glória, um dia que Ele separou para a adoração do nome dEle. Uma observância aqui que a gente deve fazer é que o contexto aqui é antes da queda. Precisamos lembrar que este dia foi instituído antes da queda no pecado. Este dia semanal de adoração especial, de contemplação da bondade do Criador, não era algo que tinha que ser instituído após a queda por causa do pecado do homem. Mesmo no Jardim do Éden, na perfeição e harmonia que existia antes da queda, o homem tinha um dia entre 7 para concentrar a sua atenção em Deus. Aquele dia que foi santificado foi o primeiro dia completo da vida de Adão e Eva. E eles estão ali, se alegrando com a obra do Senhor. De repente você esteja se perguntando: pastor, todo dia, toda vida é vida de adoração. Pastor, como assim dia do Senhor, um dia especial, um dia separado, se todo dia eu devo viver para a glória do Senhor? De fato, é isso mesmo. Toda vida é vida de adoração. Toda vida é para louvar e glorificar a Deus. Paulo concorda com isso. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, verso 1, ele vai rogar aos romanos que, pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, toda vida é vida de adoração. Tudo que fazemos, por mais ordinário que seja, por mais banal que pareça, deve ser feito para a glória do Senhor. Deve ser feito como adoração e devotada ao Senhor. Mas Deus reservou um dia de adoração especial, um dia de culto corporativo, um dia de adoração em união com os nossos irmãos. E naquele dia, ele cessou o trabalho. Ele pediu que descansássemos também do nosso trabalho ordinário, para que pudéssemos nos concentrar nele de uma maneira toda especial, de uma maneira importante. O sábado, o dia de descanso, nunca foi para ser um fardo, um peso, uma carga. Nunca foi feito para ser um trabalho penoso, algo que devemos suportar. Se pensamos no dia do Senhor dessa maneira, nós estamos caindo no mesmo pecado do povo que foi censurado ou orientado por Isaías. Lá no capítulo 56. Melhor dizendo, no capítulo 58, né? No sermão passado, verso 13 a 14. O texto ali está ligado à celebração desse dia de descanso,
também é aplicado lá na nova aliança. Repare lá comigo mais uma vez. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Lembra? O que nós temos aqui é uma exortação ao povo do Senhor, que embora no culto, que embora na igreja, o coração estava distante deste dia. Cultuavam, estavam reunidos, mas a cabeça estavam nos seus negócios, nos seus prazeres mundanos. A cabeça, a mente, o coração estavam tomados pelas coisas deste tempo e não pelo Senhor. E o Senhor os chama, aqui por boca de Isaías, a tirar um proveito deste domingo, como um dia de prazeres, como um dia de delícias, como um dia deleitoso, como um dia santo. É isso que o Senhor quer de nós, como povo dele. Ele quer a nossa honra, quer que honremos o teu nome, quer que recebamos esse dia com ações de graça, quer que recebamos o dom deste dia, o dia do Senhor, com regozijo, como algo que Deus nos deu, para o nosso deleite, para o nosso prazer. Neste dia, nós recebemos um pouco da glória do céu. Nós recebemos neste dia, o dia do Senhor, há um pouco da glória do céu, do nosso descanso eterno. Experimentamos o antegozo da eternidade, uma eternidade que para o povo de Deus significa descanso eterno, cessação para sempre do pecado, da miséria que flui do nosso pecado. É isso, irmãos. Isso é uma verdade que experimentamos aqui, agora, hoje, quando nos reunimos para o culto ao Senhor. Uma antecipação do céu. Essa é uma verdade para o tempo em que passamos em adoração com os nossos irmãos. O autor de Hebreus, capítulo 12, verso 22 a 24, vai falar do clímax do dia do Senhor, e ele vai dizer assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Cristo, ao Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. O clímax do dia do Senhor é o tempo que passamos em adoração, é o tempo em que passamos em comunhão com os nossos irmãos. O autor aqui coloca desta forma: é isso que comenta o autor de Hebreus. Alguém disse o seguinte: embora alguns de nós, repare bem, embora alguns de nós se reúnam em pequenas congregações em prédios simples, com cantos não profissionais, devemos ir ao culto corporativo, reconhecendo que, de uma maneira peculiar, entramos no santuário celestial e nos juntamos ao coro de uma inumerável companhia de anjos. Vou ler de novo. Embora alguns de nós se reúnam em pequenas congregações em prédios simples, com cantos não profissionais,
devemos ir ao culto corporativo, reconhecendo que, de uma maneira peculiar, entramos no santuário celestial e nos juntamos ao coro de uma inumerável companhia de anjos. Isso é uma bênção que devemos receber com fé. O dia de descanso, o dia de culto, o dia de comunhão, o dia que podemos dedicar ao serviço do Senhor, não é simplesmente uma parte da antiga aliança que não é para nós. O sábado do Antigo Testamento foi transformado no dia do Senhor, o domingo. O Senhor Jesus Cristo, que se achava... Que se chamava o Senhor do sábado, o contemplou sua obra na sexta-feira santa, no sexto dia, e tendo feito esta declaração, está consumado, ele descansou no sábado, ele ressuscitou no domingo, e por meio dessa ressurreição, ele fez aquele dia, o dia do Senhor. Alguém disse que Cristo levou o sábado para a sepultura, e trouxe o dia do Senhor para fora da sepultura, com ele na manhã da ressurreição. Cristo levou o sábado para a sepultura com ele e trouxe o dia do Senhor para fora da sepultura com ele na manhã da ressurreição. O princípio criacional, eu insisto com os irmãos, é para ser observado hoje, no dia do Senhor, o nosso descanso. O dia aqui do nosso Senhor tem um significado ainda maior do que o sábado do Antigo Testamento, porque celebramos um dia em 7 como ordenança de criação e também como cumprimento da ordenança da redenção. Como povo de Deus, irmãos, nós fomos liberados, não apenas da escravidão sob o poder humano, mas da escravidão do pecado e da morte. Fomos libertos do pecado através da obra de Jesus Cristo e libertos para adorar o nosso Criador e Salvador. O dia do Senhor não é destinado a ser uma forma de escravidão, é uma celebração da nossa liberdade, um dia de liberdade, um dia de regozijo. É quando nós nos afastamos dos cuidados diários que começam a dominar nosso coração muitas vezes. É quando nos afastamos das obrigações diárias para contemplar a obra majestosa da nossa redenção, da nossa salvação. Pela fé em Cristo, nós precisamos nos apossar dessa verdade. Valorizar o dia do Senhor. Pela fé em Cristo, irmãos, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, devemos buscar lá do alto, onde Cristo vive, onde Ele está assentado à direita de Deus. Nós podemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Aquele dia especial é um presente de Deus para nós, um dom que nos chama de volta das coisas deste mundo. Este dia, o dia do Senhor, nos impede de nos perdermos nas coisas terrenas, enquanto esquecemos da realidade espiritual. Alguém disse que a decadência da nação ou de um povo começa pela quebra do dia do Senhor. Quando nós quebramos, quando nós violamos, quando nós não guardamos o dia do Senhor, a nossa mente esfria das coisas do Senhor, se afasta do Senhor, nós morremos. E eu falo aqui de uma morte pior do que a morte física. Morremos espiritualmente, sem nos dar
conta. Deus do céu separou um dia em 7. Uma parte da vida de cada homem para ser dedicada aos interesses de sua imortalidade. Há um ditado em inglês que diz o seguinte, na verdade ele vai descrever uma pessoa nesses termos, uma pessoa que é tão celestial que ele não é do uso mundano. Ele descreve nesse sentido a pessoa celestial como sendo alguém que não é de uso mundano. A sua mente, seu coração, a sua alma, alcançada por Cristo, foi alcançada também para a eternidade, e não para as coisas próprias deste mundo. A prioridade é outra. A prioridade é o Senhor, a adoração ao Senhor, ao Criador de todas as coisas. Mas o problema que enfrentamos é que nós não somos muito espirituais. Não somos muito celestiais. Nosso problema, geralmente, é que estamos muito focados nas coisas deste mundo e nos esquecemos de fixar nossos olhos no céu e no Senhor do céu e da terra. O fato é que somente se tivermos a mentalidade celestial, realmente seremos de algum uso terreno. Só então o trabalho que fazemos nos outros 6 dias da semana terá algum significado. Mas enquanto nós violamos o dia do Senhor, qualquer coisa que se faça nestes 6 dias são coisas distantes, longe do Senhor. O Senhor nos dá esse dia, irmãos, para termos uma mente celestial. Isso faz com que todos os outros dias da semana sejam mais significativos. Nós somos chamados ao trabalho. Não somos chamados à ociosidade neste dia. Não é um dia aqui para ser gasto dormindo, esperando o momento em que possamos voltar às atividades que realmente importam. É um dia aqui de ação, de trabalho, de serviço ativo do Deus que nos criou, que nos redimiu, que se importa conosco, o Deus que merece e que exige a nossa devoção completa. Este dia que o dia, como um princípio criacional, compreende as 24 horas. Um dia inteiro devoto ao Senhor. É como diz o salmista no Salmo 118, verso 24. O dia que o Senhor fez, regozijemos-nos, nos alegremos, nele. Como povo de Deus, irmãos. Nossa última aplicação aqui. Como povo de Deus, como um povo unido a Cristo pela fé, nós podemos dizer sobre esse dia, em 7, que Ele reservou para o propósito específico, que é o dia do nosso regozijo, um dia que nos alegramos nele, um dia onde vamos nos alegrar com o dom daquele que nos deu este dia, um dia em que nos regozijamos junto aos nossos irmãos, um dia em que podemos nutrir na nossa mente e coração uma santa expectativa pelo dia de descanso eterno. Um dia que nos desafia a olhar para a eternidade, onde cessarão todos os nossos labores, todos os nossos sofrimentos, toda a nossa angústia. Repare o que diz o Catecismo de Heidelberg, falando sobre o 4º mandamento. O 4º mandamento exige que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Mas ele também nos lembra mais, ele nos lembra do significado mais profundo deste dia, que é o dia do Senhor.
O dia do Senhor nos lembra que em todos os dias de nossa vida somos chamados a cessar as nossas más obras, deixar o Senhor operar em nós por seu Espírito Santo e assim começar nesta vida o descanso eterno. Chegamos neste dia, o domingo, o dia do Senhor, o dia reservado para nós para ser um deleite. Que com o nosso coração, irmãos, que com a nossa mente estejamos dispostos a vivenciar, a experimentar desse dia, mas que com o nosso coração, com a nossa alma, com todo o nosso ser, estejamos desejosos a honrar o Senhor, a honrar aquele que é o Criador deste dia. Porque este dia se enquadra também na grande obra que o Senhor fez. Lembro, uma obra sem arranhuras, uma obra completa, uma obra finalizada, uma obra digna da nossa atenção, uma obra para nos alegrarmos nela. Esse é o dia do Senhor. Este é o princípio por trás do sábado cristão. O domingo, o dia do Senhor. O descanso é uma ordenança criacional. Uma ordem do Senhor. Vamos orar?